Quanta gente escolhe uma profissão pensando no dinheiro e acaba não conseguindo ter sucesso naquilo, porque muitas vezes não era a vocação. Então, talvez o mais difícil para o aluno hoje, para o estudante hoje, seja de encontrar a vocação. Encontrar para que o que eu quero fazer da vida? Que profissão eu quero fazer? O que eu quero? Qual é o legado que eu quero deixar? Eu penso muito nisso. Hoje a gente tem a satisfação de receber o professor Noslen, que é formado em Letras, Português, Espanhol pela Universidade Tuiuti do Paraná. Por mais de 15 anos ele lecionou em diversos cursos pré-vestibulares, cursos preparatórios para concursos, em Curitiba e região. Hoje ele é responsável pelo maior canal de língua portuguesa do mundo, com mais de 3 milhões de inscritos e 140 milhões de visualizações. Além disso, sua plataforma de ensino própria conta com mais de 30 mil alunos matriculados. O professor Noslen tornou-se um dos mais renomados influenciadores digitais no segmento de educação, com mais de 300 mil seguidores no Instagram. Caro professor Noslen, obrigado pela entrevista, pela conversa. Olha, eu acabei de perceber, além de tudo, que a gente está gravando essa conversa justo antes do Enem, que é o momento mais complicado, então eu agradeço triplamente o seu esforço e a sua dedicação por estar aqui hoje conversando com a gente. Realmente a trajetória do seu canal é incrível, você é praticamente um superstar, né? Eu queria te perguntar umas coisas. Como que é essa história de um professor que ser reconhecido na rua? Alguma vez você imaginou que, ao escolher ser professor de português, chegaria nesse ponto? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz e honrado por poder participar desse bate-papo, né? Esse bate-papo, para mim, já é um reconhecimento super bacana. Jamais imaginei ter a expressão que está tendo o meu trabalho e, como o senhor disse, né, de muitas vezes separado na rua ou quando podíamos ir em shopping, separado no shopping para tirar foto, coisas que realmente só um influenciador digital, aí uma celebridade, digamos assim, acontece e eu tenho essa grata alegria, e quando eu vejo que isso acontece, eu me sinto muito feliz de saber que eu sou um professor que carrega a bandeira dos professores, de tentar também mudar um pouco desse olhar da sociedade brasileira para o professor em si, de que, olha, o professor tem valor, então eu me sinto meio que responsável também em carregar isso, mas eu jamais imaginei na minha vida que isso fosse acontecer. Tanto que o processo inicial de construção do canal não era pensando nisso, nunca foi e nunca será. O processo inicial foi sempre pensando no estudante, no aluno, e tem dado muito certo, fico muito feliz por isso também. Como que foi essa transição da sala de aula para o YouTube? Conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, que às vezes nem... Como é um outro público, né? A nossa ideia aqui é quebrar bolhas talvez as pessoas nem te conheçam, você é muito conhecido por um público específico, mas como que foi essa Exato. transição da sala de aula para o YouTube? Então, foi uma transição meio que... eu costumo dizer que eu sou o professor que eu era o professor da contramão das coisas, né? Foi bem no momento em que estava o advento, aí, digamos, a explosão dos smartphones, né, na sociedade brasileira, aí, que todo mundo começou a ter um smartphone na mão, no bolso ali, e, consequentemente, os alunos também. Na época eu dava aula no ensino médio, todos os alunos do ensino médio com o celular no bolso e tudo mais. E as escolas, as instituições sempre tiveram uma postura de, olha, tira o celular da mão do aluno, se ele mexer no celular, põe para fora da sala, manda para a direção, que é um processo meio que natural, né, para não tirar a atenção dentro de sala de aula. E eu sempre enxerguei as coisas do mundo como possibilidades de ensino. E eu falei, não é certo tirar o celular da mão do aluno, botar ele para fora, não é o caminho é usar o celular a meu favor. Então eu comecei a fazer alguns combinados com os alunos. Olha, em vez de você usar o celular agora, guarda aí, vai ter um momento da sala de aula que eu vou utilizar o celular. E realmente utilizava, com o dicionário online, alguma coisa online que eu fazia eles pesquisarem ali. Então eu comecei a tentar usar a meu favor. Então eu nunca tirei aluno para fora da sala de aula devido ao uso de celular. E aí eu comecei a perceber que quanto mais isso era fomentado pelas instituições, olha, tira o celular, tira o aluno, menos funcionava. Porque é aquilo que é proibido, que é o legal de fazer, pensando nos estudantes. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer o contrário. Em vez de tirar o celular do aluno, em vez de fazer esse caminho, eu vou levar a língua portuguesa para dentro do celular. E qual é o jeito mais fácil de fazer isso? Criando um canal no YouTube. Hoje, a explosão do YouTube aí, todo mundo sabe que dá para fazer isso. Quando eu comecei, isso era lá em 2015, que não é tanto tempo atrás, mas já é, para a internet, já é um tempo razoável, né? 5 anos aí. Para a internet é pré-história. É mais ou menos por aí. E tinham poucos professores no YouTube, né? Tinha uma certa gama de professores, mas poucos professores no YouTube, que foram os caras que começaram alguns anos antes ainda, lá por 2011, 12, 13, né? Então, quer dizer, eu sou de uma segunda geração de professores da internet. Os primeiros lá que começaram nessa época de 2013, 14, ali que teve o maior boom de professores. Aí eu entrei em 2015 e aí agora, né, de 2019 para frente, assim, aí a coisa explodiu. E quando eu fiz isso, eu falei, bom, vou criar um canal no YouTube, mas eu não quero criar um canal no YouTube como qualquer outro, como os outros canais já existem. Dei
uma pesquisada, vi o que tinha na internet, vi os professores, como eles se apresentavam, então a maioria deles era com um quadro no fundo, até com o meu quadro branco e com a lousa branca aqui, tentando meio que replicar a sala de aula para o YouTube. E eu falei, poxa, eu acho que isso não é o que os estudantes gostariam de ver. E aí me coloquei no lugar do estudante. O que seria interessante de ter na internet? Primeiro que eu queria interagir o tempo todo com o estudante. Na internet você já tem essa coisa mais fria, né? Não tem essa interação tão próxima. Eu falei, bom, então eu quero focar o tempo inteiro olhando na câmera, como se estivesse olhando no olho do estudante e dar a aula olhando para eles. E aí eu tive a ideia, então, de fazer tudo editado com chroma key, que até aqui tá do ladinho aqui, para quem tá vendo, tem um chroma key aqui em casa, né? Esse pano verde aí que a gente faz a edição em cima. Falei, bom, vou fazer tudo gravado com chroma key, e aí edita aquilo que eu tô falando, em vez de eu escrever, aparece escrevendo aqui do meu lado, né? Que fica, acho que, mais interativo, eu consigo interagir direto com o estudante, em vez de ficar de costas para ele em algum momento. Eu visualizei isso, mas eu não tinha como fazer. Poxa, como que eu vou editar isso? Eu não sei editar, não sou editor, eu sou professor, né? Então eu sei dar aula e mais ou menos ainda. Estou sempre aprendendo a dar aula o tempo todo. Falei, bom, eu vou atrás de alguém que saiba. E eu tenho um amigo de infância que tem um estúdio aqui em Curitiba, eu sou curitibano, que trabalhava já com alguns vídeos institucionais para algumas empresas, e fui até ele e falei, olha, eu queria fazer um canal no YouTube, assim, expliquei toda a situação para ele, só que eu não sei editar. E também não tenho dinheiro para te pagar. Já fui falando já toda a realidade para ele. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu também queria ter um produto no YouTube, também não tenho, faz as aulas, eu edito, coloco no YouTube, e se algum dia isso virar dinheiro, virar negócio, a gente conversa. Tá bom. E foi assim que começou. Pensando em levar a língua portuguesa para o aluno dentro da internet, fazer o caminho inverso, em vez de tirar o celular e ir para dentro do celular. E pensei, mais cedo, mais tarde, esse aluno vai acabar cruzando comigo dentro do celular. Ele pode gostar ou não da minha aula, porque daí vai de empatia, vai de didática, vai do aluno em si gostar ou não. Mas isso é a liberdade que a internet permite, né? Essa é a riqueza da internet. Então, posso gostar desse canal, posso não gostar, ir para outro canal e tá valendo. E, para minha surpresa, deu muito certo, né? Deu muito certo. E 5 anos depois, a gente está aí com mais de 3 milhões de inscritos no canal, o maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial, consequentemente do Brasil. É o maior canal de educação, não, é o quarto canal de educação da América Latina, é o segundo maior canal de educação do Brasil. Só perco para um outro canal que tem todas as disciplinas. Então, eu sou de professor individual, também acabo sendo o maior do Brasil, consequentemente. Então, assim, nunca criei o canal pensando nisso. E esse processo acabou acontecendo. E óbvio, né, eu fui aprendendo também com isso, porque quando a gente vai para a internet, existe toda uma dinâmica diferente. Por mais que eu pensava, olha, olhando na câmera, ali interagindo, eu vou poder atingir o aluno, mas existem outras coisas nesse processo. Então, a iluminação, o som, a maneira como eu apresento o conteúdo, se está muito poluído, muito conteúdo na tela ou não. Então, tem um monte de coisa por trás que daí tem a ver muito mais com o audiovisual do que com a aula em si. Então, se eu não tivesse esse meu amigo que tem essa expertise, eu jamais conseguiria também trabalhar com conteúdo adequado, de forma adequada para a internet. Então, eu acho que foi a soma das duas coisas que foi o que deu certo. Então, foi todo esse processo. E, óbvio, estou o tempo todo também aprendendo na internet. Isso é natural de todo ser humano. A gente vai passar a vida aprendendo e assim a gente vai construindo o projeto. Mas justamente, então, eu queria que você aproveitar a tua expertise nisso, né? Porque nesse momento da pandemia, milhões de professores, literalmente milhões de professores tiveram que se virar de um dia para outro para dar aula online. E quem fez isso, eu mesmo tive essa experiência, mesmo como reitor da Unicamp, eu estava dando aula, eu tive muita dificuldade. Percebi imediatamente que é uma experiência completamente diferente da sala de aula, porque você não tem o feedback automático, etc. Que dicas você daria para os professores que estão nessa mudança forçada? Algumas dicas muito básicas, mas que são fundamentais. Sim, sim. Então, a primeira coisa acho que o áudio tem que estar bom, dá para ter que como escutar do outro lado, e a imagem, né, tem que estar nítida, né? Por exemplo, do jeito que está aqui hoje no meu cenário, talvez está faltando uma luz do lado de cá, né, para dar uma iluminada maior. O quadro, provavelmente, se eu fosse escrever, não ia aparecer muito. Então, tem que pensar em quem está consumindo isso. Primeira coisa, então, tem que ter um bom áudio e uma boa iluminação, e tem que ficar nítido para quem está assistindo, né? Tudo que você for produzir. Mesmo que você vá usar um quadro atrás, ou se for fazer uma edição, tem que pensar nisso. Outra coisa que eu falo é a dinâmica de intenção e de energia na hora de gravação. A gravação, ela demanda muito mais energia do professor. Quando você está em sala de aula, você está conversando, você tem interrupção de um aluno aqui, outro ali, você para, você conversa, pede silêncio e tal. Tudo isso é um desgaste, mas ele também te dá uma pausa de respiro, você não precisa estar o tempo todo preenchendo o conteúdo ali de informação enquanto você está em sala de aula. Você tem essas pausas de respiro que todo professor já está acostumado a fazer. Pô, agora faça um exercício no caderno, você consegue também dar uma respirada, passa no meio da sala. Então tem toda uma outra dinâmica. Já na internet não existe isso. Um vídeo, para ser atrativo, ele precisa preencher o tempo todo de conteúdo. Então você precisa falar o tempo inteiro, preencher o conteúdo 100% daquele vídeo, porque se você der uma pausa, inclusive agora, se der uma pausa aqui na nossa conversa, vai ficar estranho. Então eu estou conversando contigo e parei.
3 segundos que eu paro, a pessoa do lado já fica meio agoniada. Meu Deus, fala, fala. E a geração que a gente está trabalhando, e aí eu falo da geração que eu trabalho, que é ensino médio, né? Fundamental 2, no final do Fundamental 2, ensino médio, é uma geração muito para ontem. Vamos, né? Muito agilizada nesse sentido. Eu sou um cara que falo rápido naturalmente, mas no vídeo eu falo mais rápido do que na sala de aula. Eu ainda estou em sala de aula também presencial. Então, assim, na sala de aula tem uma dinâmica, no vídeo tem uma outra mais acelerada, porque eu preciso preencher o tempo todo, prender o meu aluno aqui, interagir, a intenção da voz, ter essa dinâmica de voz também, que é uma coisa que a gente não tem, às vezes, muitas vezes, em sala de aula. Você está ali conversando com o aluno, explicando o teu conteúdo. Já quando eu estou na internet, eu preciso dar entonações diferentes. Então, presta atenção aqui, essa coisa é muito importante, ter essa variação de voz, é quase um trabalho meio que teatral também. Não que você esteja fazendo um personagem, mas em que relação à imposição de voz, a maneira de essa energia que você precisa colocar, a interação toda para aprender as pessoas que estão ali do lado. E, obviamente, além de tudo isso, não se preocupar com o tempo de aula, porque isso é uma coisa que as pessoas se preocuparam muito, né, nesse processo de mudança. Ou por imposição das instituições, ou por imposição nossa mesmo como professor. Se eu dou uma aula de 50 minutos, como é que eu vou para a internet e ela vira 15, 20? Por causa disso, não tem interrupção de ninguém. Tem que estar o tempo todo preenchendo o conteúdo e vai acontecer isso mesmo. Uma aula de 50 vai virar 20, 15 e tá tudo certo, tá tudo ok. Mas eu sei também que se a instituição que você trabalha hoje te obriga a fazer 50 minutos, então aí você vai ter que pensar numa estratégia diferente para fazer isso dentro de sala de aula. Mas eu creio que as instituições estão aprendendo também, tá todo mundo aprendendo nesse momento e que logo tudo isso vai se equilibrar. Vamos achar um meio termo ali. 20 minutos de aula é bom, meia hora é bom, então vai chegar um meio termo disso, porque a realidade é, a aula da internet, ela é muito mais rápida do que a aula presencial. E tá tudo certo, tá tudo ok. Então eu tenho aula de 50 minutos no presencial, que quando eu venho pra internet vira 15. E tá ok, tá beleza. Só que eu tenho a liberdade que o canal é meu, eu faço no meu tempo, do meu jeito. Então eu entendo também que tem que se ajustar a tudo isso. Mas não se preocupe se a sua aula diminuir de tempo. Então aí pensa em criar algum tipo de estratégia, algum tipo de elemento que possa fazer a interação acontecer durante a aula. Talvez fazer algum tipo de folha de exercício e resolver junto com os alunos, para que essa aula chegue até o tamanho de aula que a instituição espera de cada professor. Então, óbvio, existe um monte de dinâmica que não é expertise do professor, mas que acaba agora, nesse momento, tendo que ser. Por isso que eu te disse que tem coisas que vêm do teatro, atuação, iluminação é audiovisual, sonoridade é audiovisual. Agora, tem técnicas que, como professor, já dá para ajustar. Essa técnica de usar o conteúdo todo, preencher o tempo todo com o conteúdo, não deixar nenhum buraco vazio durante a aula, ajuda a manter os alunos atentos. Você não precisa ser uma pessoa expansiva como eu, né? Cada um tem a sua marca registrada e pode ser do seu jeitinho, no seu tempo, no seu ritmo, no seu time, não tem problema, desde que você preencha todo esse conteúdo e não deixe vazios aí durante a tua aula e tentar o máximo possível interagir na câmera mesmo, olhando para a câmera como se estivesse olhando no olho do aluno. Na sala a gente olha realmente no olho do aluno, mas aqui não tem, então por isso que parece ser tão frio, tanto o professor sofreu com isso. Mas olha para a câmera e tenta fazer esse exercício de imaginação, olhar na câmera como se estivesse olhando para o olho do teu aluno, lá dentro, e eu tenho certeza que do outro lado ele vai sentir isso. Em vez de olhar para a tela onde eu estou aparecendo, né? Porque agora eu estou olhando para a câmera aqui. Se eu olhar para a tela onde eu estou aparecendo, eu vou ficar aqui, né? Olhando para baixo. E é o que acontece muito, né? As pessoas ficam aqui, olha, conversando com os alunos que estão aqui, estou conversando com o professor aqui que está aqui do meu lado, e aí esquece que as pessoas estão me olhando no olho aqui. É aqui que eu preciso olhar. Então, sempre eu estou lembrando que eu tenho que olhar para essa coisinha aí, que não é o olho do aluno, mas você precisa fazer esse exercício de imaginação que seja o olho do seu aluno para mandar a sua energia também e o seu conteúdo através dele. Você, então, hoje, com tantas atividades, obrigações, você tem tempo ainda para preparar as aulas? Conta um pouquinho dos bastidores do canal, que a gente sempre tem essa curiosidade aqui. Como professor, a maioria dos professores já entende isso, né? Depois de muito tempo dando aula, você tem já as aulas meio que programadas, tanto na cabeça quanto no material, né? E eu aproveitei os materiais que eu já tinha de conteúdo de sala de aula e trouxe para a internet, fazendo essa adaptação só de estilo de aula. E aí, obviamente, chega no momento em que você precisa se reinventar dentro do que você já está fazendo. Então, vir para a internet foi uma reinvenção da minha parte. E aí, dentro da internet, eu já tive que agora me reinventar também. Então, por exemplo, no ano de 2020, especificamente, em vez de trabalhar lá com conteúdo completo de língua portuguesa, vou trabalhar toda a parte de acentuação. Não, fiz um recorte dentro da acentuação. E aí, então, agora estou refazendo vários conteúdos mais mastigadinhos do que já era. Então, eu fazia uma aula de acentuação de 15, 20 minutos. Agora, em 2020, eu fiz uma aula de acentuação só das proparoxítonas ocasionais. Procurei um conteúdo bem específico de acentuação e fiz uma aula
mais curta ainda, de 8 minutos, porque hoje no YouTube as aulas de 8 minutos são as aulas que são monetizadas. Tem esse detalhe também. Se você quiser monetizar no YouTube, o teu vídeo tem que ter no mínimo 8 minutos. Então, preparei aulas nesse padrão. Então, cada vez que vai passando o ano, eu vou me reinventando dentro do meu próprio nicho hoje. E aí, assim, sempre tentando fragmentar cada vez mais deixar quase que em forma de pílulas as coisas. Então, eu tenho desde aula completa até aulas em forma de pílula. E assim a gente vai se reinventando. Tem que ter esse preparo prévio. Não existe como entrar simplesmente dar o play e sair falando. Talvez uma vez ou outra, para um conteúdo ou outro, funcione. É uma conversa, um bate-papo. Mas para a aula em si, ou você pega o conteúdo que você já tem previamente pronto de dar aulas há muito tempo, ou você vai ter que sentar em algum momento e desenvolver isso. Hoje, eu tenho a felicidade, já digo, de não estar mais sozinho no projeto. Então, meu projeto cresceu a ponto de eu precisar de uma estrutura maior. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Eu tenho mais 2 professoras de português que trabalham comigo, que me ajudam na construção das coisas. Mas as aulas em si, ainda sou eu que faço. O que elas me ajudam? Me ajudam, por exemplo, eu gravei a aula, em vez de eu preparar tudo que tem que aparecer na edição, aí eu tenho uma professora de português que assiste a minha aula e ela prepara o que o editor tem que colocar para que não ocorra erro de português. Tanto que os meus primeiros vídeos lá no passado tem alguns erros de digitação, porque o editor não tem que saber nível português e acabou editando, eu não tinha tempo de revisar, porque na época que eu comecei, eu dava aula em 7 instituições, então era impossível conseguir revisar conteúdo. No máximo que eu fazia era mandar o meu slide para o editor, mas muitas vezes saía uma digitação errada do editor lá e acabava indo com erro de escrita, né? Mas enfim, agora já não tem mais esse problema, porque eu tenho uma das professoras que assiste todas as minhas aulas e prepara tudo que vai ser editado. A outra professora é a minha monitora, então eu tenho um site, né, o professornoslen.com.br, e lá dentro do site eu tenho um monte de aluno que está lá estudando, e aí precisa responder as dúvidas dos alunos. Eu não consigo estar lá dentro, então eu tenho uma monitora que está lá dentro fazendo essa função também, respondendo os alunos. Também ela me ajuda escrevendo os textos de blog, então eu procuro alguma coisa lá, escrevo digamos um rascunho, mando para ela ajusta tudo para subir no blog. Então hoje tem toda uma engrenagem que funciona por trás, porque sozinho não daria conta, né? Hoje eu abasteço cerca de 8 redes sociais com conteúdo de língua portuguesa, e aí é impossível fazer isso sozinho. Muito legal. E eu justamente fiquei curioso, porque eu pesquisei um pouquinho sobre você antes da nossa conversa. Estou curioso com relação à plataforma. Ela é exclusivamente de língua portuguesa? Você pretende, porque você criou a plataforma, ou seja, a infraestrutura está lá, né? Você pretende expandir no futuro? Como é que estão os planos nesse sentido? Isso, não. A plataforma hoje ela tem toda a parte de gramática, toda a parte de literatura, toda a parte de interpretação de texto e redação. Então, agora, esse ano de 2021, eu vou começar a implementar algumas coisas a mais. Então, por exemplo, em literatura não tenho nada de análise de obra. Então, eu chamei um professor de literatura, amigo meu, que trabalha com análise de obras literárias, especialmente os clássicos, e aí ele vai gravar as análises de obras literárias lá para mim, para colocar na plataforma. Eu quero expandir para códigos e linguagens, então eu vou ter uma professora de inglês que vai trabalhar com a parte de inglês, voltada para a prova do Enem, e uma professora de espanhol, que também vai fazer toda a parte de espanhol, também para 2021. Provavelmente eu vá ampliando cada vez mais. Então, assim, óbvio, eu não vou abraçar tudo sozinho. Eu já não abraço, porque na plataforma as aulas de literatura, que são as escolas literárias, já não fui eu que gravei. Foi um amigo meu, professor de literatura, especialista em literatura, que gravou. Agora vem outro gravar as obras, então eu vou acabar expandindo sim, porque é natural, né? Até porque o aluno que usou a plataforma em 2020, e às vezes precisa usar de novo em 2021, ele espera alguma novidade, algo a mais. Então, a gente precisa também oferecer algo a mais para esse aluno. Então, a tendência é que eu vá expandindo sim, e provavelmente a ideia é que chegue até um ponto em que eu consiga abarcar quase todas as disciplinas da área de humanas aí. História, geografia, filosofia, sociologia. Mas vai ficar em humanos, né? Não sei, né? Não posso dizer assim, vai ficar nisso. A princípio, a ideia é essa, mas né, acaba que não sei o que o futuro reserva nesse sentido. Não sei se vou abordar matemática, que acho que talvez não seja por aí. É mais fácil eu indicar um outro amigo meu que seja professor da área, que já tenha um conteúdo desse, do que eu construir isso. Acho que é mais fácil isso. Então, fico na área de humanas, que é uma área mais, digamos, mais confortável e que tem mais a ver com o que eu falo, né? Até para trabalhar atualidades com o professor, amarrando com a aula de redação. Então, acho que faz mais sentido nesse projeto. E você que tem contato com estudantes de todo o país, você consegue já hoje em dia ter um diagnóstico das deficiências da educação brasileira? Eu sei que essa pergunta é complicada, pelo menos em língua portuguesa. Como que a gente faz para mudar esse quadro? Ou seja, é um problema que sem isso a gente não vai conseguir avançar como país. Como que você faz esse diagnóstico? Eu acho que o nosso diagnóstico em relação à educação, ele passa por algo que vem antes disso, que é a desigualdade social no país.
sabe? Acho que passa por aí primeiro. Porque quando a gente pensa na desigualdade social, a gente vai encontrar, depois dela, um monte de outros fatores. Por exemplo, quando tem uma escola no interior do Nordeste, uma escola no interior do Mato Grosso, uma escola que é afastada dos grandes eixos, acaba não chegando a algumas coisas. Por exemplo, até mesmo a internet. Nesse momento, desse ano 2020, a gente sabe que muitas escolas não conseguiram nem dar aula nem pela internet, porque não existia essa possibilidade. O aluno que frequenta essa escola também não tem acesso à internet. Então, é ilusão a gente achar que existe essa democracia pela internet, no sentido de que todo mundo tem acesso à aula que eu dou, por exemplo, ao que nós estamos fazendo aqui, essa conversa que nós temos aqui. Infelizmente, tem algo que vem mais profundo. E pensando em como lidar com tudo isso, acho que tem um processo muito, muito longo que tem a ver com infraestrutura, que tem a ver com um monte de coisa, para depois, quem sabe, a gente conseguir chegar até essas pessoas. Se tudo isso for sanado em algum momento, talvez a gente consiga aí, levar a educação de qualidade para todo mundo. E aí a gente consegue, talvez, equilibrar as coisas. Mas uma escola que não tem acesso à internet, provavelmente o aluno que não tem acesso à internet, talvez, muitas vezes, não tem nem acesso à própria alimentação, que é mais básico ainda do que tudo isso, né? Então, acho que o processo é um pouquinho mais profundo nessa questão. Para tentar chegar a essas pessoas, ou a gente vai ter que, nossa sociedade, né? A gente fala com sociedade, tem que ter um movimento de ir até essas pessoas. Então, sabe, pegar os grandes polos e tentar se movimentar para chegar até essas pessoas, enquanto a infraestrutura não chega, senão a gente não vai conseguir sanar de uma hora para outra, e nem nos próximos 10 anos isso. Então, acho que tem toda uma estrutura por trás que é mais pesada do que somente pensar no que eu preciso fazer para consertar a escrita daquela pessoa lá do interior. Acho que isso é totalmente secundário nesse processo. Eu ouvi num depoimento seu que você teve que brigar com o teu pai pela escolha da profissão de professor, porque ele te falou que não traria uma segurança financeira. Agora que você, né, chegou neste ponto, o que você recomenda aos jovens que gostariam de seguir esse caminho de professor? Eu tive que enfrentar, foi o meu primeiro grande desafio da vida, foi enfrentar meu pai quando eu escolhi fazer letras, né? Que aí ele falou assim para mim: vai ser professor, vai ser pobre e infeliz. Meu pai, pode até ser que eu seja pobre, não tem problema, mas infeliz eu tenho certeza que eu não vou ser, porque eu estou escolhendo uma profissão que eu quero fazer, né? Que eu vou me realizar fazendo. E eu sempre acreditei muito nisso, de que quando você se realiza fazendo a tua profissão, o financeiro é consequência. Ninguém precisa ser milionário. Ter o mínimo padrão de vida que você possa ter comida em casa, ter uma casa, ter um teto, água, luz, saneamento, poder comprar roupa. Se você puder fazer isso e uma vez no ano, pelo menos, puder viajar com a família, porque seja por litoral da sua região, acho que está ótimo já. Assim, eu sempre tive essa visão. Então, eu nunca desisti de ser professor, porque eu demorei para escolher a profissão de professor. Eu trabalhei com várias coisas antes. Eu fiz ensino médio técnico no antigo Cefet, quer dizer, era para eu ter encaminhado para uma área de exatas, né? Mas foi lá nesse ensino médio técnico que eu descobri que eu não gostava de exatas, que a base era química, física e matemática. Eu fazia edificações, né? Então, imagine. E aí, depois disso que eu fui fazer, demorei um tempo para decidir por letras, porque eu queria uma profissão que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. E eu enxerguei na profissão de professor isso. Minha mãe é professora aposentada hoje. Ela era professora do estado aqui do Paraná, professora de educação física. Então eu vivi minha vida inteira dentro de uma escola. Eu saí da minha escola e ia para a escola da minha mãe. O tempo todo era esse processo. Então foi muito natural o ambiente escolar para mim, e enxergar o quanto que minha mãe pôde ajudar muitos alunos. E aí ajudar não só no sentido de dar aula, mas a conversa no corredor, que às vezes é muito mais importante do que a aula em si. A conversa no corredor, a conversa aqui, ali, o exemplo para os alunos. Acho que isso é muito interessante da profissão de professor. Foi assim que eu escolhi ser professor. E então, se você tem um desejo, um sonho de uma profissão, não se preocupe com o financeiro. O financeiro vai acontecer se você for o melhor que você pode ser naquela profissão. Então, seja o seu melhor naquela profissão, que o reconhecimento financeiro, isso vai ser meio que natural. A coisa volta naturalmente para você. Agora, eu vejo que quando a gente escolhe uma profissão pensando no dinheiro, ele acaba não conseguindo ter sucesso naquilo, porque muitas vezes não era a vocação. Então, talvez o mais difícil para o aluno hoje, para o estudante hoje, seja encontrar a vocação. Encontrar o que eu quero fazer da vida? Que profissão eu quero fazer? Qual é o legado que eu quero deixar? Eu penso muito nisso. Qual é o legado que eu quero deixar? E quando eu pensei em ser professor, eu queria deixar um legado para as pessoas que tivessem contato comigo. Lá atrás não existia essa possibilidade da internet quando eu escolhi ser professor. A internet não tinha isso. Eu pensei em ser professor para as pessoas que estavam naquela sala de aula, 30, 40, 50 pessoas que estavam na sala de aula comigo. E aí depois eu vi, tem a internet, fui para a internet e acabei que hoje atinjo muito mais famílias. E para mim não são números que estão ali, são famílias, né? São famílias que me permitem entrar na casa dessas pessoas e levar o conteúdo de língua portuguesa. E se eu posso ajudá-los de alguma forma, eu fico feliz. Eu recebo muitos depoimentos de concurseiros que estudaram pelo canal e conseguiram mudar de vida, conseguiram a profissão através do concurso, estudando língua portuguesa comigo. Então, eu tenho certeza que eu estou fazendo diferença para as pessoas, estou deixando um legado. E aí, toda a parte financeira é consequência de tudo isso. Bom, eu vou te confessar aqui que comentei com meu filho que eu ia te entrevistar e ele falou, olha, agradeço
agradece ele lá que eu passei no colégio técnico graças às aulas dele. Então você vê, aqui mesmo dentro de casa já Que tem legal. um fã aqui. E uma pessoa que você impactou diretamente. E você acha que tem ainda espaço para mais canais de educação? Existe, porque educação nunca é demais, né? Porque assim, se o educador quer criar um canal, ficar pensando assim, ó, eu quero ter 3 milhões de inscritos, foi pelo caminho errado. O caminho não é esse, o caminho é, vou ajudar as pessoas, vou ajudar os alunos, vou ajudar os estudantes, vou impactar as pessoas de alguma forma. E aí, assim, se teu canal tem 5 mil inscritos ou 3 milhões, pouco importa, 5 mil inscritos é muito mais do que qualquer professor que fica só em sala de aula trabalhando a vida inteira. Para dar aula para 5 mil alunos é muita coisa. 1.000 alunos é muita coisa. Então ninguém precisa ter 3 milhões de inscritos. Mas se você fizer diferença em 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, quantos forem, 100 pessoas que assistiram teu vídeo. Uma basta, se fizer uma boa isso, uma boa aula para uma pessoa que mudar de vida com aquela tua aula, já valeu. Já valeu. Então, assim, não dá para pensar nisso. Se o professor entrar na internet pensando, eu quero o meu lugar ao sol. Peraí, você já tem o seu lugar ao sol. Você já é um professor. Você já tem o seu lugar ao sol. Eu quero ser famoso. Aí acho que o caminho não é melhor não começar o canal, não. Porque se pensar dessa forma, perdeu todo o porquê de ser educador, o porquê de ser professor. E eu sempre falo para minha esposa aqui em casa, o dia que eu acordar e olhar para mim e falar assim, olha, eu não estou sendo mais educador, eu perdi o rumo em algum momento. Eu vou ter que voltar a encontrar. Então, assim, todos os dias quando eu acordo, eu olho, não, se acabasse a internet hoje, o que sobrou? Sobrou o professor Noslen. Então, eu estou no caminho certo ainda. Quando sobrar o professor todos os dias de manhã, tá valendo. Se amanhã der um bug na internet, acabou o YouTube, o que acontece? Eu vou bater na porta das escolas aqui, tenho meu currículo aqui, quero dar aula aqui, e eu sei que eu vou conseguir dar aula lá e tá tudo certo. Eu vou voltar para o mercado presencial sem problema nenhum, porque o mercado presencial nunca vai acabar. Então, eu não tenho essa falsa ilusão, assim, sabe, de que, eu tenho 3 milhões de seguidores, meu Deus, eu sou famoso. Não. Não, eu sou um professor. Sou um professor que procura trabalhar com a linguagem diferente, acessível aos jovens, facilitando a língua portuguesa, levando ela do jeito mais simples aos alunos. Se tem 3 milhões me assistindo, se tem um me assistindo, e eu estou fazendo diferença na vida dessas pessoas, valeu, é isso, segue o baile, né? Tanto que por isso que eu não larguei o presencial em Curitiba. Eu tenho 2 aulas só presenciais em Curitiba, num terceirão de um colégio aqui, porque eu gosto e eu quero estar ali. Até para entender o meu aluno, para poder fazer vídeos também pensando nesse aluno. Então, para poder entender esse aluno. E eu não quero deixar. Enquanto eu puder ter essas 2 aulinhas ali, enquanto o colégio que eu estou aqui me aceitar só com 2 aulas lá, porque às vezes, né, tem essa dificuldade. Mas, graças a Deus, eu consegui aqui um colégio que me aceita com essas 2 aulas ali. Tá tudo certo, tá valendo. E é isso. Se amanhã depois toda a internet não funcionar e o professor estiver existindo ainda dentro de mim, é o caminho que eu preciso seguir. Professor Noslen, agora então queria que você recomendasse um livro, um podcast, uma série e ou um canal no YouTube. Não vale ser o seu, porque aqui a gente já está falando dele. Poxa, canais no YouTube, tem muitos canais bacanas de todas as áreas. Assim, acho que se é pensando em aprender, você vai encontrar todas as disciplinas no YouTube, todas que você precisar. Vou deixar aqui bem aberto para você procurar qualquer coisa de educação. Qualquer canal de educação que você entrar, assistir a aula, gostar, se identificar com aquele professor, se inscreve, né? Porque a inscrição ajuda muito aquele professor também. Deixa seu likezinho lá no canal do professor, é importante. Então, qualquer canal de educação que você encontrar no caminho, vale a pena. Deixa seu like, vai valer muito, com certeza. Pensando em livro, eu gosto muito de pegar os livros clássicos e atualizá-los, né? Entender esses livros na atualidade, especialmente identificar os personagens e ver como que eles são representados no dia a dia. Então, eu gosto muito de Machado de Assis. Eu sou fã do Machado de Assis e, para mim, a melhor obra dele é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tanto que eu tenho várias edições diferentes de Memórias Póstumas em casa. Compro, leio, cada uma é uma revisitada diferente ao autor. Então, eu gosto muito de Memórias Póstumas. Se você não leu ainda, leia qualquer obra do Machado e tente sempre enxergar o personagem do Machado no dia a dia hoje. Quem é o Bentinho hoje que você conhece? Certamente você conhece algum Bentinho. Quem é o Brás Cubas de hoje que você conhece? Certamente tem um Brás Cubas que é teu vizinho, que é teu amigo. Sempre vai encontrar alguém com aquela personalidade daquele personagem no dia de hoje. Então, a literatura clássica ela é bacana quando você consegue fazer isso. Eu indico muito qualquer obra machadiana aí que você vai conseguir fazer esse paralelo e vai se surpreender muitas vezes. Você, às vezes, vai se encontrar dentro da obra do Machado. Caramba, esse aqui sou eu. Pelo menos nessa atitude aqui sou eu.
né? Esse aqui sou eu fazendo essas peripécias aqui. Então vale muito a pena. Tem alguns podcasts mais atuais aí que tem muito, muito legais. Eu gosto muito do Flow Podcast, que ele leva várias pessoas diferentes para conversar. Então o Flow Podcast, ele é, digamos assim, ele é de entretenimento, mas as entrevistas mostram muito da personalidade de cada pessoa. Então é muito legal você assistir esse. E pensando aí em outros podcasts, poxa, deixa eu pensar num outro que seja legal aqui. Sou sincero dizer que eu consumo muito esse do Flow Podcast, porque ele leva várias personalidades e a gente consegue enxergar um pouco mais da humanidade deles e um pouco menos da celebridade, né? Muito legal. Bom, e agora para finalizar, um ping-pong. Queria que você comentasse para a gente a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação. Pô, a melhor lembrança são os amigos que eu construí, né? Assim, tem uma professora que é professora hoje, né? Que foi minha amiga de faculdade e é ela quem vai gravar o espanhol para mim no meu canal, por exemplo. Então, as amizades que ficaram da época de faculdade, porque foi muito engraçado na minha faculdade, eu comecei e já no primeiro semestre comecei a dar aula em cursinho solidário, então comecei cedo já, desde o começo da faculdade já meio que entrar de cabeça na educação e chegou no momento em que fiz o final da graduação, eu não tinha tempo para fazer trabalhos. Então eu falava para as meninas assim, olha, eu mando um resumo aqui do que eu sei desse conteúdo, vocês montam o trabalho e a gente apresenta junto. Então eu sempre ia para as apresentações dos trabalhos, mas eu conseguia construir. Elas me ajudaram muito nessa construção, porque para entrega de trabalho tinha que ter a construção do trabalho físico ali. Então as amizades são as boas lembranças. E o mais complicado da minha faculdade foi a finalização, a época do TCC, porque era a época que eu estava dando aula já em vários lugares e eu ficava sempre uma noite até 3, 4 da manhã corrigindo prova e na outra noite até 3, 4 da manhã escrevendo o TCC. Então foi uma época bem difícil, bem dura, mas que valeu muito a pena porque meio que me forjou como professor também, como profissional. Mas a época mais difícil foi essa aí. Então a lembrança ruim era as pouquíssimas noites de sono, porque eu ia dormir 4 da manhã para acordar às 6 para ir dar aula já no dia seguinte. Isso foi um semestre inteiro. E alguma aula inesquecível que você tenha assistido? Que eu tenha assistido foi a minha primeira aula de letramento na faculdade, com a professora Marley Malinowski. Gosto até de falar muito o nome dela, porque ela se tornou minha amiga depois. Ela foi a minha orientadora depois de TCC, e além de ser minha orientadora, hoje tornou-se minha amiga. Ela é coordenadora de todo o EAD da universidade que eu me formei. Volte e meia, hoje eu ainda faço algumas coisas com ela na escola que ela trabalha também, estadual aqui de Curitiba, e volte e meia ela me chama lá para conversar com os alunos dela. Então, a Marlene Malinowski, a primeira aula que ela deu de letramento, que foi a primeira coisa que eu me apaixonei de verdade na faculdade. Poxa, letramento, nunca tinha ouvido falar de letramento, e eu tive, se não me engano, 1 ano e meio de letramento com ela, e foi um divisor de águas ali. Muito legal. E um educador, além dela, um educador que você admire? Pô, eu posso deixar aqui alguns nomes, acho que minha mãe, minha primeira educadora, que é professora, a minha esposa, que também é professora de língua portuguesa, e uma outra professora que me ajudou a decidir em fazer letras, que foi minha professora de cursinho, a professora Glaucia Lopes. Ela foi minha professora de gramática no cursinho e eu me encantei pelo jeito que ela dava aula. Quando eu fui escolher ser professor de português, eu me lembrei muito dela, assim. Eu falei, pô, se eu for um pouquinho parecido com a Glaucia, vou ser um professor, digamos, feliz. E depois eu tive a felicidade de me formar, tal, tudo mais, e trabalhei com a Glaucia num cursinho depois. Então foi um momento muito especial. Quando eu entrei na sala do cursinho, ela estava saindo, né? Então nós trocávamos. Ela saía, na época eu estava dando aula de redação no cursinho e eu estava com gramática. Então a troca de sala, eu entrava depois dela. Então foi bem marcante para mim, porque ela foi a pessoa que meio que me inspirou a ser professor de língua portuguesa, e depois eu pude dividir o tablado com ela. Para finalizar, qual que é a tua grande habilidade que você possui, mas que não está no seu currículo e pouca ou pouquíssima gente conhece? Puxa, eu acho que eu sou um cara bastante agregador, assim. Eu sou filho único, de mãe solteira, literalmente, e eu sempre tive muitos amigos, desde pequeno. Muitos amigos, assim, que eu posso chamar de irmãos, assim. Então, eu acho que eu sou um cara que agrega muitas pessoas em torno de mim, assim, e gosto disso. Gosto de agregar as pessoas, de estar próximo, tanto que esse momento de pandemia eu sofri bastante de estar longe dos amigos, então sempre, volta e meia, tinha um churrasco que eu organizava aqui em casa. Então, acho que esse lance de agregar, de estar junto das pessoas, de estar em volta de pessoas, isso que não está no currículo. Professor, obrigado pela sua conversa aqui, muito incrível a sua história, a sua trajetória, parabéns aí pelo seu trabalho, que a gente, como professores, consiga inspirar cada vez mais gente a transformar esse país para um país melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado de novo pelo convite e conte comigo no que precisar. Obrigadão.